Olá, queridos amigos do Núcleo Chico Xavier e todos aqueles que estão hoje aqui presentes, com muita alegria, com muita satisfação que a gente se encontra nesse espaço virtual para trocarmos uma ideia, uma reflexão, né? Reflexões essas que nos trazem muito a questão do espiritismo em nossas vidas, das nossas condutas, do nosso interior, do nosso exterior, comportamentos, ou seja, todas aquelas situações em que nos deparamos, né, neste mundo e pensamos como melhorar, né? Como sermos diferentes, como podemos fazer diferente. Nós viemos aqui para a evolução e nessa mesma proposta nós vamos estar seguindo. Então, agradeço imensamente a Jesus, a todos os amigos espirituais desta casa, que envolva, Senhor, todos aqui presentes, aqueles que ainda vão chegar, que nos dê discernimento, Senhor, para ouvirmos as suas palavras, pedindo ao Pai, a Deus, que abra os nossos caminhos, aos amigos espirituais, que nos acolha, não só neste momento, mas em todos os momentos das nossas vidas. Que a luz se faça presente, Senhor. Bom, amém. Assim seja. Eu já iniciei com a prece, né? Mas antes da gente iniciar o nosso estudo, eu gostaria de abrir uma página desse livrinho aqui, que é Vida Feliz, que é editado por Joana de Ângeles e de Divaldo Franco, um livrinho de bolso. E eu abri numa página que diz assim: o lar é o templo da família. Os filhos são empréstimos divinos para a construção do futuro ditoso. Todo o tempo possível deve ser aplicado na convivência familiar, através dos diálogos, dos exemplos, tornando-se o método mais eficaz da educação. Os hábitos adquiridos no lar permanecem por toda a existência e se transferem para além do corpo. Educar é viver com dignidade, deixando que se impregne dos conteúdos com vigor aqueles que participam da convivência doméstica. Tudo quanto invistas no lar retornará conforme a aplicação feita. Faz do teu lar a oficina onde a felicidade habita. Bonita página, né? Então, mais uma vez agradecendo aqui a oportunidade do trabalho, Jesus, a todos os amigos e mentores. Vamos à nossa reflexão de hoje, né? A nossa reflexão de hoje, ela vem do livro Fonte Viva, e foi uma sugestão de leitura num grupo de orações. E a sugestão de leitura, ao ver esse tema, eu achei muito oportuno estarmos comentando sobre ele. Sempre é oportuno falar sobre esse tema. O tema é Cristo em nós. É Fonte Viva, tá? A gente sabe que é ditado por Emmanuel, né? De Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, capítulo 17. Cristo em nós. E eu vou fazendo os comentários, eu não vou fazer a leitura de uma só vez, eu vou fazendo a leitura e os comentários, porque eu estou assim me sentindo bem livre para poder colocar esse tema aqui para que a gente possa refletir juntos. E aí talvez eu também possa estar assim, aumentando o meu leque de reflexão, né, com vocês. Vamos pensar juntos, né? A ideia é essa, vamos pensar juntos. Então, diz assim, em Atos, capítulo 9, versículo 10. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Quando a gente escuta isso, né, só em
imaginar que Cristo, que Jesus, a qualquer momento pode virar para você, para mim, e pronunciar o nosso nome, a gente já fica feliz, radiante e ao mesmo tempo desesperados, né? Meu Deus, Jesus, o que eu pensaria, o que eu responderia no momento e se Jesus virasse para mim e falasse assim, Andréia, será que eu sairia correndo, desesperada? Será que eu me esconderia? Será que eu ia chorar? Será que eu ia fazer festa? Será que eu ia desmaiar? Qual seria, né, a nossa reação, a sua reação? Ao saber que Jesus chegou perto de você e pronunciou o seu nome. Ou você ouviu, ou foi uma intuição, ou você conseguiu captar essa mensagem, essa voz, essa intuição, talvez nem Jesus, né? Qualquer outro espírito superior que venha, né, com com todo esse gabedal, né, de que é da seara do Cristo, são os obreiros de Jesus, o que que a gente pensaria? Eu já comecei a ficar pensando, e Ananias responde assim, ó, eis-me aqui, Senhor, estou à sua disposição. Eis-me aqui, Senhor. Estamos realmente à disposição de Jesus? O que estamos fazendo, pensando toda a seara do Cristo? E aí a gente também pensa nos discípulos, né? Que foram chamados por Jesus, um a um. E Jesus sabia que eles seriam capazes de cumprir a tarefa, a missão. Então Jesus não pronuncia os nossos nomes em vão. Jesus não nos convida a algum ato ou alguma ação sem nos conhecer. Ele sabe da nossa disponibilidade, ele conhece as nossas, os nossos empenhos. Ele apenas dá uma cutucadazinha, acredito eu, né? Quando eles nos chamam. Então vamos seguir. Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. A todo momento, né? A gente escuta as pessoas, ai, Jesus, ó Senhor, né? Jesus, onde o Senhor está? E Jesus espera igualmente por nós, porque Jesus precisa do nosso empenho na terra para que todas as suas boas obras possam ser colocadas adiante, para que tudo aquilo que ele nos trouxe há milhões, mil anos atrás, há muitos anos atrás, que a gente possa pôr em prática, né? Que a gente possa continuar pondo em prática. Então, ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. Não vamos entender que o mundo vai melhorar se nós não melhorarmos. Não vamos compreender que o mundo vai se tornar bom apenas porque Jesus faz assim, estalando os dedos. Muito embora ele tenha todo esse, né, vamos dizer assim, todo esse poder e toda essa liberdade, mas o que Jesus quer é que nós façamos aqui aquilo que nos cabe, diante de todos os ensinamentos que ele nos deixou. O mestre, para estender a sublimidade no seu programa Salvador, pede braços humanos que o realizem e o intensifiquem. Jesus pede boas obras. Jesus pede para que a gente estenda as mãos ao irmão, para que a gente cuide
da nossa casa, para que a gente cuide da nossa consciência. Jesus pede para que as nossas ações sejam ações sublimes, voltadas à pacificação, à amorosidade, ao bem maior que é o amor divino. Jesus acredita que esse seja o nosso meio de evoluir. E nós, sim, acreditamos nisso. Nós acreditamos nisso. Muitas vezes deixamos de fazer, porque a gente todo mundo vai olhar para mim e vai falar: André adora dar comida para o morador de rua ali da sua esquina. Aí ele nunca vai sair de lá, porque ele vai se acostumar com isso. Mas não é só o fato da gente alimentar aquele irmão. É o fato da gente fazer uma prece para aquele irmão. É o fato da gente fazer uma prece para os governantes do nosso município, do nosso estado, para que vejam não só aquele irmão, mas que tenham olhos para ver todos os outros que Andréia não conseguiu alcançar. E quantas vezes Andréia passa por um morador de rua e no momento ele está dormindo ou desmaiado, vamos dizer assim, né? Cansado. E eu não tenho, André não chega perto dele, André não deixa nada lá material, não deixa uma comida, não deixa um dinheiro, mas olha com bons olhos, olha com um olhar de piedade, olha com um olhar de irmão, faz uma prece. Então, quando Jesus pede braços humanos que realizem e intensifiquem o seu programa salvador, ele pede para a gente fazer tudo isso. Cuida, acolhe, né? Talvez a gente não consiga fazer muito, mas o pouquinho que se faça, já é demais. Não demais, mas é o primeiro passo, né? E vamos seguir. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando, em seguida, uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. Então, ele começa buscando um por um. E ele não parou ali nos seus 12 apóstolos. Quando eu penso que Jesus pode chegar até a mim, de alguma forma, ele pode estar me pedindo para trabalhar. Ele pode estar me pedindo para fazer algum tipo de serviço. Ele pode estar me pedindo para regar uma planta, para dar um alimento a um animal na rua. Ele pode estar me pedindo para olhar com bons olhos para uma situação. Ele pode estar me pedindo para calar toda maledicência que eu possa pensar. Ele pode estar me pedindo para fazer uma prece quando eu vejo um noticiário, né, em que há agressões entre irmãos. Jesus pode estar me pedindo que vá a algum local, né, que vá assistir uma palestra e que de lá abrace uma atividade. Nós temos tempo, nós temos tempo para fazer isso, porque nós temos todo o tempo do mundo para fazer uma ação em prol daquilo que Jesus nos pede. Então, ao invés da gente estar fofocando, né, fazendo fofocas, criando problemas, situações desgastantes, que com certeza vão deixar o nosso próximo angustiados, tristes, deprimidos, né? Façamos o contrário. A mesma quando a gente não queira fazer alguma tarefa no lar, por exemplo. Eu agora não estou com vontade. Em vez de falar isso de uma forma dúbia, tá tipo assim, olha, posso fazer daqui a pouquinho? Que agora eu estou fazendo uma outra coisa. E já é uma outra maneira de se falar. E vocês pensam que eu estou falando tudo isso para quem? Para quem ouvir?
para vocês que estão assistindo. A primeira que escuta tudo isso sou eu. E como eu ainda tenho que melhorar nessa minha caminhada. Então, esse Cristo em nós, né? Ele nos olha como discípulos, nos olha como aqueles que podem estar dispostos a levar o Evangelho, a Boa Nova, até as pessoas que estão nos rodeando, né? E não é fácil a primeira vez, não vai ser fácil a segunda, mas você depois começa a achar. Se você busca por essa oportunidade, você vai achar a oportunidade, né? Você vai ver de que logística é a melhor para você poder ser útil àquela sua casa, àquela sua sociedade, aquele seu irmão. É muito interessante que toda vez agora que eu olho para alguém na rua, é quase que instinto. Se eu olho com um olhar, né, e vejo ali um ponto frágil, né, ou um irmão de rua, ou uma criança, né, ou um animal, ou um idoso, de imediato eu olho e é assim, as coisas vêm na minha mente. Então eu fecho os olhos, né, ou então eu mentalizo ainda andando, né? Que o Senhor Jesus esteja derramando sobre aquela pessoa, sobre aquele animal, sobre aquela rua, sobre aquele momento, sobre aquela situação, né? Bênçãos de amor, que sustente, que o anjo da guarda se ilumine, né? Que esse menino seja feliz, que a vida dele seja uma vida boa, uma vida próspera. Então, é como se eu plantasse ali, né, uma sementinha, ou como se eu estivesse regando ali alguma sementinha. Eu passei. E toda vez que eu faço uma prece ou que eu escuto algum noticiário falando de crianças órfãos, de presídios, né, irmãos em presídios, é, ou de uma comunidade que tem uma privação muito grande por recursos, né, sanitários, por exemplo, e toda vez que eu não posso fazer de imediato nada, porque a gente também às vezes não pode fazer nada, porque vamos supor, eu estou aqui e acontece a coisa lá na Amazônia, né? Eu não tenho como ir à Amazônia, mas eu tenho como fazer essa oração. E aí eu estendo, não só para o meu, não só para aquela pessoa, mas para todas as pessoas que estão ao redor, né? Por exemplo, quando a gente faz oração para alguém que está doente, a gente também acaba pedindo para todos que se encontram na mesma situação que aquele nosso querido, que aquele nosso conhecido está passando. Porque a dor que o nosso querido conhecido está passando, provavelmente é a mesma dor que um desconhecido meu também esteja passando. Então, isso é Cristo em nós. É a gente tirar, né, dos ensinamentos de Jesus aquilo que nós podemos trazer, né, para o nosso dia a dia. E vamos adiante. E desde o primeiro dia da Boa Nova, ele convida, insiste e apela junto das almas para que se convertam em instrumentos de sua divina vontade. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Então, ele convida através dos seus ensinamentos, ele apela, né? Ele nos dá condições da gente poder ser melhores. Agora, fazendo essa alusão, né, à oração de Francisco de Assis, a gente pensa, né, para pensar que Francisco de Assis, na realidade, ele foi tocado por Jesus. Ele se aventurou, né? Ele abandonou tudo aquilo que ele tinha e foi viver
uma situação diferenciada. Ele foi se doar ao próximo. E assim a gente pega outros exemplos, né, de doação. Por exemplo, até a Madre Teresa de Calcutá, até Chico Xavier, e dentre outros. Eu estava ouvindo recentemente que o médico Albert Schweitzer, que tem até aqui no Rio um hospital, o nome dele, ele era músico antes de ser médico. Ele largou a música para ser médico, porque ele já estava pressentindo que ele ia se doar a algumas comunidades, eu não sei onde. Ele fez um trabalho belíssimo de doação também do seu serviço. Os Médicos Sem Fronteiras são trabalhos voluntários. Ah, eu não sei fazer um trabalho voluntário, queria tanto. Busca um grupo que já esteja praticamente estruturado e ver se você consegue, dentro daquele grupo, fazer esse trabalho. Por exemplo, no Núcleo Chico Xavier, nós temos trabalhos de evangelização de crianças. Ah, mas eu não sei evangelizar. Não, não precisa saber evangelizar. É um sábado por mês. O que é uma manhã de sábado por mês? São 30 dias que um mês tem. Não estou dando bronca em vocês, não. Estou dando bronca em mim, porque eu participei desse trabalho durante o tempo. Por conta da pandemia, me afastei e agora não estou conseguindo, entre aspas, não estou conseguindo, entre aspas, né, voltar. Também temos vários trabalhos que não é necessariamente no núcleo, mas pode ser numa pastoral perto da sua casa. Você pode fazer um trabalho dentro da própria igreja, ao lado da sua casa, né? Existem trabalhos que são esses trabalhos aqui que Deus chama, Deus convida, Deus insiste, Deus, Jesus, né? Desculpa, Jesus insiste, Jesus apela, né? Jesus pede que a gente se converta a instrumentos da sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Nada, nada acontece se a gente não tiver a ação, né? Nada vai acontecer se as pessoas ficarem inertes dentro de um propósito de vida sólido, sozinho. Nós vivemos em sociedade, a sociedade nos pede, nos clama, isso é lei, né? Nós vivemos para o mundo, nós vivemos para um bem geral. O nosso lar é o nosso início, mas também temos que saber viver e conviver, né, com o todo, é aprendendo, é evoluindo, é sendo melhor, é nos tornando pessoas melhores. Retirando de nós a veste do homem velho, né, que tanta gente escuta falar. Essa pessoa que não cresce, não evolui. É fazendo a multiplicação dos talentos. Está tudo no Evangelho. Corações de boa vontade, que são tocados, né? Nós somos tocados, nós estamos tocados. Várias e várias vezes a gente entende que há esse toque. E a gente começa a entender o nosso propósito nessa vida, né? Qual é o propósito de existir? Será que é só para satisfazer o meu bolso, as minhas vaidades, o meu bem-estar? A gente está vivendo numa sociedade violenta, onde nem dentro da sua própria casa você está seguro. Então, a situação vai além da sua casa. Pensar no próximo é pensar em todos que estão ao seu redor. É fazer por todos. Quando a gente fala assim,
É um programa que visa a melhoria de uma comunidade, é você oferecer àquela comunidade educação, música, lazer, entretenimento, é você tirar o foco, né, daquele lugar de coisas ruins e mostrando o lado bom. Nós vamos mais adiante. Ainda mesmo quando surge pessoalmente, buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo. O mestre não dispensa a colaboração dos servidores encarnados. Ele pediu a Ananias, Ananias, ajuda o Paulo, né? Então, mesmo quando surge pessoalmente, buscando alguém para a sua lavoura de luz, no caso, para que desse continuidade todo a esse programa de salvação, como aconteceu na conversão de Paulo, o mestre não dispensa a colaboração de servidores encarnados. Somos nós. Somos os servidores encarnados de Jesus. Estamos aqui para ajudá-lo, sim. Nessas tarefas, na tarefa de levar a sua palavra, na tarefa de levar um alimento, na tarefa de levar uma palavra de conforto, na tarefa de servir como ombro amigo. Isso tudo é Cristo em nós e nós em Cristo. Depois de visitar o doutor de Tarso, diretamente ele procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Então, quando você escuta, né, quando a gente escuta, né, Jesus batendo a nossa porta, você para pensar no que você pode ajudar. Isso melhora tanto as nossas aflições. É saindo de dentro de nós que a gente começa a entender que as nossas aflições muitas vezes são tão pequenas perto das aflições dos nossos irmãos, de outros irmãos. Ou talvez que um outro irmão, dentro da sua vida limitada, ele consegue ser espelho para a sua própria, para a sua vida. E você olha para aquele irmão e fala: meu Deus, ele tem tão pouco e faz tanto. E eu, que tenho um pouco mais que ele, não consigo ou não me proponho a fazer nada. Não dou o primeiro passo. Né? Tudo na vida, né, para a gente alcançar determinado local alto, a gente precisa escalar. E tudo é devagar. Mas o importante é a gente fazer esse movimento. E diz: por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido assistindo-o em pessoa? Por que que Jesus estava assistindo a Paulo através de Ananias? Por que que ele se preocupou ainda em ficar, em dar acolhimento, assistência? Por que será? É que se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo, nós não podemos progredir sem o Cristo, né? A humanidade, né? Nós, a humanidade, não podemos nos iluminar, não podemos progredir sem o Cristo. O Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. Jesus não dispensa a nossa ação, ainda que pequena. Ele acolhe, ele aceita, ele agradece. Ele foi todo esse exemplo para a gente durante todo o tempo que ele ficou aqui na Terra. Esse espírito tão iluminado, tão belo, né?
tão radiante, tão cheio de ternura. Esse espírito que nunca julgou, não julgava ninguém. Esse espírito que acolheu a mulher que queriam apedrejar no meio da rua. Esse espírito que curou a mulher que sangrava e que na época era sinal de pecado, simplesmente pelo fato da mulher acreditar que ele podia curá-la e ela só tocou no cordão da sua veste. Só no cordão da sua veste. Se vocês ainda não assistiram, vou convidá-los a assistir uma série chamada Os Escolhidos. Os Escolhidos, né, The Chosen. É uma série gostosa da gente ver e da gente sentir um pouco mais como vivia Jesus à época, com os seus discípulos, e algumas passagens que estão ali, né, no Evangelho, na Bíblia, para a gente poder pensar. Então, Cristo não dispensa homens na obra do surgimento e sublimação do mundo, ele não nos dispensa, ele precisa da gente. E a gente precisa estar ali, Jesus, olha, estou aqui, me aceita como uma trabalhadora da sua seara. Me ilumina e me diz onde eu posso ajudar mais. Ainda que eu comece pequenininho, Jesus, fique comigo. Estou aqui. Quando eu pego 1 quilo de arroz e levo para o centro, levo para o núcleo, levo para uma reunião pública para doar para a cesta básica, eu estou ajudando essa ação. Eu estou sendo esse discípulo que Jesus não dispensa, porque ele precisa que a gente faça isso, que a gente faça esse movimento. Ide e pregai. Vamos pregar. Vamos falar de Jesus, né? Vamos estudar mais. O que é estudar mais? É simplesmente você pegar um livro, um livro desse que, como fonte viva, e que a cada dia você lê uma lição. E você vai entendendo essa lição. E você vai por parágrafo em parágrafo, ou por frase por frase. E quando você começa a se encher desse conhecimento, você consegue ser mais suscetível às suas mudanças. E de pregai. Eis que vos mando. São palavras de Jesus. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Sejamos luz. Que brilhe a vossa luz. Não seja a treva. Não seja o obstáculo. Não seja a negação. Em que situações eu posso ser melhor para o outro, para que o outro possa enxergar alguma coisa boa em mim, né? Fogos de artifício, não sei se vocês estão ouvindo. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Ainda somos poucos. Os ceifeiros de Jesus ainda são poucos. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Então, ele pede isso. Ele pede a nossa contribuição. Ó. Ide, pregai. Eis que vos mando. Resplandeça a vossa luz. Dê continuidade ao meu trabalho. Faça aquilo que eu não posso fazer agora. Dê água a quem precisa. Dê comida a quem tem fome. Seja mais maleável nas suas palavras. Quando existir algum conflito, tente melhorar a situação e não entrar na bola, né, gigantesca desse conflito. E olha que eu não estou falando nada demais aqui, né? São condutas que a gente às vezes pensa assim, é tão fácil, né, de ser feitas, né, de serem mudadas, são
condutas. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celeste para a obra incessante do bem. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celeste. É como se Jesus, né? É como se eu tivesse me colocasse no lugar de Ananias, né? Jesus pede a Ananias que cuide de Paulo, como Jesus pede toda vez que a gente vê alguma coisa fora do lugar, fora de uma situação onde o próprio Cristo, né, nos mostra ao contrário, que não é guerra, é paz, que não é ofensa, é diálogo, né? Que não é raiva, ódio, rancor, é amor. E vamos lembrar de Francisco de Assis. Toda a oração é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, que eu leve, eu não me lembro agora, as frases da oração. Tá tudo aqui na minha cabeça, mas não consigo agora falar para vocês isso. Mas, enfim, vocês estão falando, né? Vocês estão é, colocando aí para mim, eu prometo que eu vou, estou escutando vocês falarem para mim essas frases da prece de São Francisco. Então, cristianismo significa Cristo em nós. Então, nós sim, nós seguimos Cristo. Nós somos cristãos, nós somos espíritas cristãos. Vamos fazer com que Cristo esteja sempre habitando a nossa consciência, os nossos atos, as nossas ações. Vamos pensar sempre nos mandamentos, nas parábolas, nas palavras de Jesus, que está no Evangelho, que é tão fácil da gente ter. A gente nem precisa do evangelho físico. Hoje a gente, com o advento da internet, num celular, você consegue ali parábola dos talentos e leia. Não entendeu na primeira leitura? Vai entender na segunda ou na terceira. Ou ouvindo uma palestra, ouvindo um estudo, vai compreender e vai começar a sentir como essas coisas modificam o nosso interior. É claro, nós estamos em evolução. Nós não vamos nos purificar de um dia para o outro. O espírito mais puro que existiu na Terra foi Jesus. Nós estamos aqui para aprender. Aprender a começar um processo de purificação. Não, não temos tempo. Não existe tempo. O importante é a gente ser melhor a cada dia. E se eu não fiz alguma coisa boa nesse dia, que eu não me arrependa e que eu não me culpe, mas que eu tenha a proposta de fazer no dia seguinte algo diferente daquilo que eu fiz e que eu não gostei. E toda vez que a gente não gostar de alguma coisa, seja sincero com você. Recentemente, não é que eu briguei com a minha mãe, mas eu falei grosso, vamos dizer assim. Chamei a atenção dela, né? Olha só, chamei a atenção da minha mãe, porque ela pegou o controle remoto da televisão e simplesmente saiu apertando tudo quanto era botão para poder consertar algo que estava errado. Só que ela não sabe, muito menos eu, também não sei mexer no controle. E eu não estava em casa. Eu tinha ido numa prima
aqui mesmo onde eu moro, perto. E quando eu cheguei, eu só vi ela falar assim: por favor, me acuda aqui, Andréia, me acuda aqui, Andréia. Quando eu olhei a televisão, eu não entendia mais, nem controle. E essas televisões, então, essas coisas de televisão ligada à internet, Smart TV, que você tem sinal, não tem sinal. Eu falei, meu Deus, eu não sei mexer nisso. E aí eu chamei a atenção. Poxa, mãe, como é que você faz uma coisa dessa? Tá, 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 tá. E senti que ela ficou mexida, porque ela ficou chateada com algumas palavras que eu usei. E aquilo realmente mexeu comigo, só que no dia não falei nada. Foi uma noite, né? Tá calma, mas não falei nada. Mas no dia seguinte, eu acordei com aquilo na minha cabeça. Falei, caraca. Aí eu fui lá pedir desculpa, né? Falei, porra, desculpa. Ah, ela falou, "Não, tudo bem." Mas a minha mãe hoje está com 88 anos. Ela está numa fase em que está idosa, né? E a gente acha que a gente tem que dizer que o idoso tem que fazer as coisas, o que ele faz está errado. E não é assim. Enfim, parei para pensar. Paro para pensar toda hora, dentro da minha casa. Vocês estão vendo o exemplo que eu dei da minha mãe? Eu não preciso ir longe. Dentro da minha casa é onde a gente, dentro da casa da gente é onde a gente tem os atritos, né, as fofocas, maledicências, tá, tá, tá. Então, vamos tentar mudar alguma coisa, né? Vamos servir a Jesus, vamos tentar colaborar com Ele, transformando, né, esse, esse caldo. É, eu só queria tentar terminar o nosso encontro de hoje com uma outra lição, que não vou destrinchá-la, só vou passar os olhos, que está no livro Palavras da Vida Eterna, também um livro excelente, de várias lições, que nos diz muita coisa. A lição 57 é Jesus e paz. E está em João. Jesus disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo o dá. Então, está em João, capítulo 14, versículo, né? 14, 27. Então, Jesus e a paz. Lá no finalzinho, ele diz assim: a paz do mundo quase sempre é aquela que culmina com o descanso dos cadáveres e a se dissociarem na inércia. Como se a gente pensa que a paz do mundo, né, é a morte, cadáver, descansa em paz, morreu, descansa em paz. Aquela que culmina com o descanso dos cadáveres, a se dissociarem da inércia. Mas a paz do Cristo, veja, inércia. Mas a paz do Cristo é o serviço do bem eterno, em permanente ascensão. A paz do Cristo é o serviço do bem eterno em permanente ascensão. Assim, meus queridos, depois desse papo que a gente trocou aqui, que nos levou à reflexão, eu peço imensamente a Jesus que abençoe seus lares, seus, a sua família, seus amigos, a toda a comunidade que os rodeiam. Peço a Jesus que nos envolva, que nos mostre caminhos, que nos abençoe, que nos conceda oportunidades para que a gente possa servir a Jesus, para que a gente possa ter o Cristo em nós,
e o Cristo também possa nos ter. Obrigada pelo carinho. Até a próxima.